Você aí é um daqueles que valoriza a religião e acha que ela foi uma grande contribuição para a humanidade? Ou você faz parte daquele outro grupo que acha que a religião é um mal terrível e que chegará um momento em que ela vai ser superada? Ou então você pertence a um terceiro grupo que não tem religião, mas que também não odeia ela, né? Mas podendo até ter um conceito espiritual do mundo, o mundo tem algum tipo de função, de magia em volta. Ou ainda vocês podem fazer parte de um quarto grupo, os agnósticos, que acham que as alegações religiosas, espiritualistas, elas não podem ser conhecidas. Você pode ter, pode não ter, você que sabe, mas você não pode saber nada sobre elas, então não é uma discussão tão relevante. Seja do jeito que for, né? Essa série de episódios são para vocês. A não ser, é claro, que vocês sejam fideístas, né? Aqueles que acreditam que a religião e Deus não são penetráveis pela razão. Aí, nesse caso, esses episódios não são para vocês. Se você for um fideísta, você acha que o discurso racional não cabe à religião dentro dele. Seja para explicar a religião, seja para atacar a religião, seja para reforçar a religião, esse discurso racional não comporta o objeto da religião e, portanto, não faz sentido você ouvir esse programa. Nesse caso, vocês acreditam que a razão é uma ferramenta capenga, né? Muito limitada e que só resta a nós, seres humanos, acreditar e botar todas as fichas na fé. Ela é a única via para chegar em Deus ou via da religião. Então, se você não é desse tipo de pessoa e quer fazer um tour panorâmico pela filosofia da religião, eu me chamo Pedro Cortá, estou aqui com o Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Tem um livro sobre filosofia da religião que é clássico da filosofia da religião. Ele tem esse nome mesmo, né? Filosofia da Religião, e é do grande autor Urbano Ziles, que tem um nome muito peculiar. E esse vai ser o guia desse nosso panorama, desse nosso episódio. Eu não sei se esse livro é clássico mesmo, é pra gente clássico, porque a gente aprendeu filosofia da religião com ele. Mas esse aí é o livro que você queria obrigar a Pamela a fazer um roteiro sobre esse como pedágio para entrar aí no hall de estreantes do Não Precisa Copiar, é esse mesmo? É esse mesmo, né, que eu falei para ela que se quisesse fazer parte do programa, tinha que ser começando pelo Urbano Ziles, mas ela se rebelou, não fez o programa, então tamo aí. Bom, primeira coisa que vale a pena apontar é que a religião ela é estudada por várias disciplinas. Então você tem estudos de sociologia, você tem estudos de psicologia, você tem estudos de medicina que envolvem religião. O pessoal do NUPES aí tem umas pesquisas sobre saúde e espiritualidade. E também áreas, né, mais tradicionais que você pode imaginar, como por exemplo a história das religiões. Então, não é de admirar que a filosofia também tenha se debruçado, né, sobre o fenômeno religioso com esse intuito, né, de esclarecer, de compreendê-lo melhor. Então, o ser humano, crente ou descrente, porque muitos dos filósofos das religiões eram crentes ou até mesmo ateus, eles se voltam para esse mistério, né, da existência humana, que é o fato de que as pessoas têm religiões e acreditam em Deus, e ele se volta para isso tanto para tentar fazer uma espécie de explicação, de argumentação, ou para tentar desmascarar a religião. Então já entendemos que a filosofia da religião vai tentar estudar a religião através dessa sua magnífica ferramenta, né, a razão. Mas pergunto, o que está sendo chamado de religião aqui, Pedro Cortá? A gente não está falando da parte mais cultural da religião, assim, as religiões que existem, como elas são, não. A gente está falando daquele sentimento mais íntimo da religião, daquele natureza metafísica, assim, do que a religião acredita ser verdade e como ela se coloca diante do mundo, da história, da realidade, da existência humana. Então o ponto que a gente quer discutir é a religião como uma atividade essencial do ser humano, né? Que se volta aos fundamentos do ser, da realidade ou da totalidade. E esse tema ele é explorado desde o início da filosofia, mesmo que antes dos pensadores que o Rodrigo vai trazer aqui, ele não tenha recebido esse título, né, de filosofia da religião. Se a gente for pegar lá no começo da filosofia com os pré-socráticos, né, o Anaximandro chamava de fundamento originário, o Parmênides de ser imutável, Heráclito de logos ordenador, o Anaxágoras de princípio do movimento, nous. Então ele sempre se refletiu acerca desse fundamento do ser ou da totalidade, só que cada hora a gente dava um nome diferente para isso. Então, dessa análise da cosmologia, esse discurso sobre filosofia da religião vai evoluir muito
e vai ser na modernidade que ele vai ter uma grande transformação metodológica, que é o critério aí de demarcação que o Urbanus Virus usa. E com essa passagem da era medieval para a modernidade, nós temos o sujeito e a subjetividade sendo colocados no centro dessa produção do conhecimento humano, né? Eu não sei você, Rodrigo, eu acho uma barbaridade não mencionar os medievais nesse livro, entendeu? Eu acho, pô, como assim, cara? Que é isso? Eu acho que o Falar corte que dele é aquele corte meio que o pessoal faz com a gente lá também, né? Não era ainda filosofia da religião, era uma outra coisa e só se torna filosofia da religião posterior a Descartes. Eu acho que esse é um pouco o ponto, é discutível com certeza isso, né? Pode ser, mas ainda acho esquisito. Vai lá. Mudou-se o paradigma metodológico e nesse processo de avanço da modernidade se coroou a ciência e os métodos experimentais como assim os melhores em obtenção do conhecimento. Então isso torna relevante na hora de se discutir qualquer prática que você tentar chamar aí de científica. Então se o paradigma se deslocou para a subjetividade, a forma de abordar o tema da religião também vai mudar, né, Pedro? E a primeira pergunta que se coloca é: existe uma capacidade humana para a religião? A questão aqui é se o ser humano já tem em si, inato, a priori, uma capacidade religiosa, ou existe um sentimento irracional em todos os seres humanos? Ou ainda, esse processo de autoconhecimento que o ser humano tem, que todo mundo tem, maior ou menor dose, é a partir dele que se constrói uma religiosidade? E o grande questão aqui de distinção, né, que a filosofia da religião vai se diferenciar da teologia, porque ela não vai tomar a revelação como fato inquestionável, segundo o qual a gente vai iniciar a discussão. Então ela vai fazer exatamente o oposto, vai colocar sobre questão a religião como um todo. Então vai discutir a religião, a experiência religiosa, o conceito de Deus, de maneira crítica, que a gente poderia chamar. Por isso, a filosofia da religião ela não se contenta com a religião como ela é dada e apresentada pelos praticantes da religião. Ele tenta entender a religião como um todo, buscar aí uma essência da religião. E assim ela vai tentar capturar essa essência, analisando tanto essa dimensão interior, que a gente poderia chamar da religião, né, que é a fé ou a meditação, quanto a exterior, que é o culto e a pregação. E aí ela vai buscar tentar entender de que forma a crença numa garantia transcendente e na salvação se envolve com as práticas aqui, né, terrenas, que são aí ligadas à ética e ao culto dessa religião. Então esse é o ponto. A filosofia da religião se difere da religião na medida em que ela é o estudo da religião criticamente refletido, né, usando a razão. Segundo Hegel, as duas buscam a mesma coisa, que é a verdade, só que essa verdade sobre o absoluto se apresenta, no caso da religião, como representação e sentimento, e no caso da filosofia, como conceito. E aí toda essa discussão, né, feita em torno da religião, do conceito de religião, ou do possível estudo da religião através da filosofia da religião, ele acontece ali nesse movimento iluminista, que sofre grande influência das ciências experimentais, e essa coisa vai se complexificando. Aí, nesse período, você tinha 3 possíveis atitudes diante do fenômeno religioso. A primeira atitude é a negação total da religião. A segunda, a aceitação total da religião. E a terceira são as perspectivas empíricas da religião, que já já a gente fala sobre elas. Dentro dessa chave de negação da religião, a gente vai ter uma visão da religião como ideologia no sentido de falsa consciência sobre a realidade. Entre eles estão, nessa chave, né, o Feuerbach, o Freud e alguns marxistas. O primeiro que foi falado aqui, o Feuerbach, ele quer uma reconexão com a vida natural do ser humano. Ele defende que a religião nada mais é do que um abandono do mundo, uma fuga da verdadeira vida, um adiamento da vida. E que isso vai provocar um adiamento também da felicidade, da justiça, e ele quer inverter essa polarização aí. Ele quer então que a gente busque realizar tudo isso agora, em vez de jogar isso para frente com a religião. Se não me engano, Pedrão, esse daí é aquele que o Marx e o Engels vão se amarrar. Aí eles vão se apropriar desse cara e que vai dar naquela clássica frase, né, a religião como o ópio do povo. Essa frase é do Feuerbach ou é do Marx e do Engels? Fiquei confuso agora. Eu acho que ela é do Marx e do Engels, mas ela é uma releitura do que o próprio Feuerbach disse, entendeu? Ela é uma absorção da filosofia da religião do Feuerbach, entendi. Isso. E aí, então, para essa turma, a igreja ela é uma instituição política e socialmente ela atua de forma reacionária como um obstáculo do progresso humano e da conquista aqui concreta humana de justiça.
aqui, agora. A igreja, então, ela serve como um obstáculo da luta de classes porque ela justifica o status quo. Ela justifica a forma como as coisas estão e pega toda aquela tensão ali da luta de classe gerada pela exploração e joga ela numa nota promissória para o futuro. Ah, você tá fudido aí, você é um escravo no Império Romano, você é explorado hoje, mas você vai ser salvo e lá no paraíso vai ficar tudo bem. Aqui não, aqui não dá. O segundo nome que a gente citou, o Freud, vai ser parecido, mas diferente em alguns momentos. Tá? Por exemplo, ele vai ser uma perspectiva um pouco mais cética e também vai postular a superação da religião por essa razão crítica, essa razão científica, no caso dele, através da ciência e a psicanálise. E quando isso acontecer, vai se abrir um futuro maravilhoso, tendo em vista que essa fase religiosa infantil foi deixada para trás. Então, aqui no caso do Freud, a verdade era de posse exclusiva da razão. E a fé é algo a ser extirpado da humanidade. Então, tanto no primeiro quanto no segundo caso, eles vão recorrer à natureza e à ciência da época para tentar dizer que a religião é falsa. Então, ela é uma pura ilusão. Já na outra chave, né, da aceitação total da religião, nós temos as tradições modernas que tentaram criar uma compatibilidade ou demonstrar uma compatibilidade entre a religião e o mundo moderno tecnocientífico. Então, por exemplo, a teologia natural é um exemplo disso, a filosofia transcendental vai ser um exemplo disso, algumas perspectivas existencialistas vão ser um exemplo disso, e as perspectivas empíricas da religião também vão ser um exemplo disso. A teologia natural vai tentar encontrar na modernidade um lugar para a fé dentro da experiência humana, que está passando por todas essas transformações que a gente discutiu. Por ser muito conectada com a metafísica do século XVIII, ela vai se apoiar muito na ideia de razão teleológica. Né? Esse conceito de razão teleológica ele era usado para deduzir tanto a essência de Deus, quanto a essência do mundo, quanto a essência do ser humano. Então, a metafísica que vai apoiar essa conexão entre religião e razão vai ser justamente essa. A ideia aqui é que se a razão consegue nessa metafísica alcançar o ser, bom, a religião nada mais é do que a faceta transcendente da existência do ser. Então, isso também é possível de ser feito pela religião. Já na filosofia transcendental, a religião é entendida como um elemento ahistórico. E todas essas representações históricas elas são preenchimentos, né, dessa necessidade, dessa vazão profunda da essência da religião humana, mas que está totalmente vinculada à própria razão e à busca daquilo que escapa às ciências. Então, a religião ela vem cobrir a lacuna que é deixada pelas ciências. Por fim, as concepções existencialistas e personalistas de religião apontam uma grande intimidade entre razão e religião, na medida que a própria condição humana e a existência clama por um absoluto, por algo que é inefável. Já na terceira chave, nós temos a descrição empírica da religião. E o que consiste isso? São as tentativas de você fazer um olhar para elementos da religião, em geral elementos externos, históricos, psicológicos, sociológicos ou linguísticos. Essas pesquisas empíricas vão tentar explicar a estrutura do fenômeno religioso, sem se importar tanto em dizer se ela prova alguma coisa sobre realidade metafísica ou não. Um outro elemento fundamental a ser citado nessa introdução à filosofia da religião é que quais são suas tarefas, né? O que a filosofia da religião deseja executar? Em primeiro lugar, ela não pode ser nem uma religião filosófica e nem uma filosofia religiosa, porque se ela fosse qualquer uma das duas, ela estaria tomando partido de uma religião, sacrificando a sua independência em relação a todas as outras religiões e abandonando o motor, né, seu combustível, que seria a razão pura. O que isso daí que o Pedro falou quer dizer? Que tem que ser 100% filosófica, com problema filosófico, método filosófico e objetivos filosóficos. Eu brinco com meus alunos, Rodrigo, quando eu estou dando aula de filosofia da religião e a gente vai estudar o problema do mal, e a maioria dos cristãos hoje sabe a resposta para o problema do mal que foi dada por Agostinho. E aí eu falo com eles, olha, isso daí foi pensado por um filósofo específico do catolicismo, mas não importa. Por que não importa? Porque não importa se eles não leem as confissões ou a Suma Teológica do Aquino na sua formação religiosa. O que importa é que o Agostinho estava fazendo filosofia da religião. Então esse problema filosófico do mal, que não era só um problema cristão, ele pode ser utilizado porque as ideias que a razão produz estão aí para ser usada, né? Eu sempre comento, Pedro, que um dos cuidados que a filosofia da religião tem que ter, né,
é não cair no que a gente chama de reducionismo. Os meus alunos ficam tudo doidos. O que é isso, reducionismo? Reducionismo é você acabar criando um espantalho, né, simplificando elementos da religião e tratando esse elemento como se fosse a religião ou tudo que a religião pode ser. Então, por exemplo, a gente citou o Freud e o Feuerbach. Muitas pessoas vão dizer que eles fazem um reducionismo, né? Um reduz a religião a libido e o outro a uma mera alienação sociopolítica, como se a religião não tivesse outras dimensões. A gente vai investigar o fenômeno religioso como um dado originário e irredutível do ser humano. Você acredite ou não, e se questionar se ele está levando alguma resposta metafísica sobre Deus e sobre a natureza da realidade. Muitos vão se levantar contra essa tese, né, da religião como fenômeno originário, dizendo que ela é uma consequência da deficiência humana, da ignorância humana, da impotência humana, da fuga do ser humano da responsabilidade das dificuldades impostas pelo mundo e pela vida. Então, você vai ter isso também. A gente vai ter vários autores ateus que vão colocar, como a gente já apontou o caso do Feuerbach, que fala que a religião é uma espécie de alienação, e de Marx, que coloca a religião como um ator social reacionário, mas também como gente como Nietzsche, né? Que vai ver ali uma debilidade que a religião traz ali para os seres humanos, e toda essa questão aí dos impulsos do Freud, que você colocou também. E de outro lado, nós veremos também os arautos teístas, né? Aqueles que vão tentar compatibilizar a religião com a razão, a fé com a razão, mas que também podem cair em algum tipo de reducionismo. Então a gente tem que ficar ligado no reducionismo tanto dos ateus quanto dos teístas. Então vamos ver, será que Kant, Spinoza e Hegel também vão produzir algum tipo de reducionismo? Tem que ficar ligado nisso aí. E tem a melhor resposta de todas, que é a do Schleiermacher, que vai vir aí. Cara, o cara fez só uma propaganda do autor dele, do mestrado, vocês viram? Nem falou nada, só meteu essa. Então o fato é que tem para todo gosto, né? Os nossos episódios vão tentar capturar todas essas dimensões e reflexões sobre a religião a partir de um ponto de vista filosófico, tanto de ateu quanto teísta. Rodrigo R. de Carvalho, eu acabei de ver um anjo e ele me diz que eu sou o profeta da nova religião que vai surgir aí agora, portatianismo, e eu quero já abrir um CNPJ, fundar minha igreja, registrar essa marca. Como é que eu faço? Bom, não sei se o magnífico Sabiá Registro de Marcas mexe com isso, né? Registrar uma igreja, registrar uma marca de igreja. Será que igreja tem marca registrada? Deve ter nome registrado, né? Senão eu vou lá e abro uma outra igreja. Isso é uma questão para Sabiá Registro de Marca, descobrir se ela registra uma igreja. Mas se você precisa registrar sua religião, você vai contatar eles aí, vai usar o cupom NPC10 e vai deixar tudo por conta deles, que sua igreja ficará protegida. O que veremos no episódio de hoje é como a racionalidade moderna se relaciona com dois paladinos da filosofia moderna e do teísmo, que são René Descartes e Blaise Pascal. O Descartes, né, cara, figurinha aí, igual Kant, todo programa tem Descartes. Onipresente, né? Qualquer assunto cabe Descartes. O Urbano Ziles, né, autor desse livro aí que a gente está usando, ele chama atenção para a opinião de Descartes sobre o mau uso da Bíblia, abre aspas para o René. É usar a Bíblia para um fim para o qual Deus não a deu, e, portanto, abusar dela, quando dela se quer extrair o conhecimento de verdades que só pertencem às ciências humanas e não servem à nossa salvação. Fecha aspas. E aí você já pode ver por essa citação que o Descartes está tentando ditar o tom do esforço todo da filosofia moderna sobre a religião, que é analisar o lugar da religião pela razão, ainda que isso gere um problema religioso, mas filosoficamente não. Eles vão colocar a razão como o principal. Então, se eu entendi bem, Pedro, ele vai preservar esse lugar da religião, separando o que é o objeto da fé e o que é o objeto da razão, que vai, no caso aqui vai usar as ciências, né? Então, um diz respeito ao mundo empírico, concreto, e o outro à salvação da alma, ao mundo espiritual. E a grande guinada da modernidade, que é o diferencial em relação a qualquer esforço de entender a religião que acontecia na filosofia medieval, é essa guinada do eixo gravitacional aí das relações, que não é mais Deus o centro, mas o ser humano. E o ser humano, que ser humano? É a subjetividade humana, é a razão humana, o ponto de partida da reflexão. E aí tanto faz, né? Se é sobre ciência, se é sobre arte, se é sobre política, se é sobre ética,
Todos eles vão girar em torno dessa razão da subjetividade humana, e o tema da religião não vai ser diferente, também vai ser essa mesma razão. Então essa mudança de paradigma vai mudar também a forma como se obtém conhecimento, ou seja, os métodos modernos vão ser diferentes. E o primeiro a tentar, de maneira matemática, como antigamente se fazia matemática, colocando axiomas e deduções lógicas, que vai tentar deduzir, então, com altíssimo grau de certeza, uma primeira verdade inquestionável, que a gente chama na filosofia de apodítica, e que vai poder aí desbundar os céticos, é René Descartes. O titio René, então, ele percebe que falta uma base científica, né, e segura para a filosofia do seu tempo. Então ele começa a tentativa de escrever um livro chamado Discurso do Método, com o objetivo de resolver essa parada aí. E esse discurso do método nada mais são do que as regras para direcionar esse espírito conhecedor. E qual é a regra 1? Então, a regra 1 é que o estudo deve se guiar na direção de juízos sólidos e verdadeiros. A regra 2 é que o nosso espírito só pode se debruçar e só pode reconhecer como verdadeiros aqueles objetos que sejam conhecidos de maneira certa e indubitável. Palavra-chave aqui. O que já mostra, né, que é o que já mostra um dos pontos principais, né, do Descartes, que é o quê? Conhecimento verdadeiro é aquele que resiste ao teste da dúvida radical, a famosa também, né, dúvida hiperbólica. E aí, em busca desse primeiro fundamento, ele vai fazer uso dessa dúvida radical e, duvidando radicalmente, vai chegar aonde? Se alguma coisa sobrar depois que ele passar o rolo compressor da dúvida hiperbólica, o que sobrar vai ser uma ideia clara e distinta e que vai ser, então, um fundamento bom para o conhecimento, porque vai ser uma ideia indubitável, uma ideia apodítica. Então, nesse processo de busca desse apoio, né, dessa coisa que vai sobreviver, ele vai colocar no rolo compressor tudo. Os sentidos, será que os sentidos eles nos enganam? Será que ele pode ser fonte confiável de conhecimento? Então ele vai duvidar dos sentidos. Ele vai duvidar da consciência, será que estamos dormindo ou acordado? Será que tem como ter certeza absoluta sobre isso? E ele vai duvidar da matemática. Então a gente vai olhar um pouco como que isso vai funcionar do rolo compressor que o Pedro citou. E aí, depois de duvidar de tudo, ele vai se perguntar assim, pô, os céticos venceram? Eu perdi? Posso fechar o livro? Desistir? Não. Por quê? Porque depois de duvidar de tudo, vai sobrar uma ideia clara distinta, que é justamente aquilo que a gente convencionou chamar de o cogito, que é aquela que não é um argumento, né, que se fosse um argumento seria um argumento circular, mas que é uma evidência autoevidente, que é o penso, logo existo, ou seja, eu penso, eu existo. Se eu duvidar de mim mesmo, eu estou ao mesmo tempo indicando que eu existo. Então, mesmo que seus sentidos te enganem, mesmo que a sua consciência da realidade seja falsa, mesmo que a matemática seja uma ilusão realizada ali pelo gênio maligno, para você ser enganado em todos esses momentos, você precisa existir. Então esse é o ponto central aqui que o Descartes está levantando como primeira verdade apodídica, autorrevelada. E mesmo que eu tentasse negar essa primeira verdade, essa negação teria que, por sua vez, partir dessa substância pensante, e isso acabaria simplesmente confirmando o cogito. E aí, encontrado esse ponto de apoio, né, que é o penso existo, a existência, ele vai partir para a fundamentação de tudo que sobrou, né, que é basicamente tudo, tanto o mundo empírico quanto Deus. Então, olha a inversão que ele faz em relação ao que veio antes. Primeiro, ele consegue fundamentar o conhecimento na subjetividade, e a partir da subjetividade, ele vai ao mundo e vai a Deus. Antes, Deus era o ponto de partida no período medieval, né, Pedro? De absolutamente tudo. Exatamente. Você só fundamentava o homem depois de ter fundamentado Deus, você só fundamentava o mundo depois de ter fundamentado o Criador do mundo, que é Deus. Então, ele faz uma completa inversão desse paradigma. Pra vocês terem uma noção, a ideia de eu ela é mais certa do que até a ideia de Deus, porque a ideia de Deus ela é uma conclusão da consequência da análise da ideia de perfeito que está dentro dessa mente pensante do cogito. Então, como você pode ver, ela está num terceiro grau. Primeiro eu tenho a ideia de eu, depois eu percebo que eu tenho essa ideia de perfeito, ou de infinito, você poderia ter também que não veio de nenhum sentido, e aí, a partir disso, eu chego na ideia de Deus. Então como é que funciona isso? A gente não classifica as coisas do mundo em graus de perfeição? Então, eu sou mais perfeito ou menos perfeito comparativamente que outra pessoa em algum elemento específico ou em alguma qualidade específica, e todos os objetos do mundo também são assim.
Então, ao classificar as coisas do mundo em menos ou mais perfeitas, isso nos leva a pensar o máximo perfeito, o sumo perfeição. E aí o sumo perfeito seria, então, Deus. Bom, o atributo da existência não poderia faltar num ser que é perfeito. Então, a humanidade não é perfeita. Então, não pode ser a própria humanidade causadora dessa ideia nela mesma. Então, sendo Deus essa suma perfeição, a gente poderia dizer, então, que ele é a causa de toda a perfeição que a gente conhece. E a gente é obrigado a concluir que ele existe também, porque o atributo da existência não pode faltar num ser perfeito, já que o ser perfeito ele é completo, ele tem o máximo em todos os atributos. Então não poderia ter nada faltando. Isso inclui a existência. E aí isso explica por que nós temos o conceito de perfeição, né, Pedro? Porque a humanidade não é perfeita, o mundo tampouco é perfeito. Então essa ideia tem que ter vindo de algum lugar. Se não veio de mim mesmo e não veio do mundo, ela tem que ter vindo do ser que é perfeito, logo Deus. Outra ideia que leva para o mesmo caminho é a ideia de infinito. Muitas vezes vai estar ligada à ideia de perfeição. E aí você poderia entender essa ideia de perfeição que a gente tem como uma espécie de assinatura. Sabe que o pintor assina o quadro? É uma espécie de assinatura do Criador na sua obra, que somos nós e o universo. Outra ideia clara e distinta, né, que vem até nós, é a ideia de infinito, que é uma ideia que também vai levar a Deus. Por quê, Pedrão? Bom, cada um de vocês que está me ouvindo falar entende perfeitamente quando eu digo alguma coisa infinita. Então, uma sequência de números infinitas. Mas, curiosamente, nem eu, nem vocês somos seres infinitos. Ou, de qualquer forma, tivemos contatos com algo infinito. O universo, por exemplo, apesar de algumas teorias, né, pressuporem sua infinitude, nós humanos não experimentamos o universo como infinito. Mas, apesar disso, a gente sabe exatamente do que a gente está falando quando a gente se refere ao universo como uma questão infinita. Hoje em dia, Rodrigo, o pessoal fala de horizonte de eventos. Tem uma distância tão longe de nós que a luz das coisas que aconteceram lá, ela não tem tempo suficiente desde o começo do universo até hoje para chegar na gente. Então a gente nunca conseguiria ver nada, mesmo que a gente tivesse o melhor telescópio do mundo, a gente nunca conseguiria ver nada além desse horizonte. E aí, mesmo que o universo seja infinito, a gente não saberia, porque a gente tem esse limite. E além desse limite, a gente não consegue saber, ver ou medir. Louco. E aí, o que aconteceu com o conceito de perfeição vai acontecer aqui também com o conceito de infinito, né? Tal ideia partiu do ser que tem esse atributo. Então, Deus tem tanto o atributo de perfeição quanto de infinitude, e é por isso que ele coloca essa ideia em nós para a gente vir até ele ou redescobri-lo. E essas duas ideias, elas não são só assinatura, mas também pistas que indicam o caminho que nos levam para próximo do nosso Criador. Esse raciocínio aí me pega muito, Pedro. Sendo eu um ser que duvida, isso atesta que eu sou imperfeito e limitado. Isso já me permite concluir que eu não me criei. Se eu tivesse me criado, eu ia me criar perfeito e limitado. Eu não duvidaria de nada e eu saberia tudo, conheceria tudo sem sombra de dúvida nenhuma. Entendi. E aí a questão toda é que a partir disso ele deduz, então, Deus, né? Eu sou imperfeito, então fui criado por outro ser, e esse ser, ele sempre existiu ou ele se criou e por isso ele é perfeito. Seria isso? Exatamente. E aí você consegue explicar tanto a imperfeição humana quanto a perfeição divina, e aí tudo encaixa lindamente, dedutivamente. E aí isso que é uma questão extremamente moderna. Apesar de ontologicamente, ou seja, no nível do ser, Deus vir antes do ser humano, logicamente ou epistemologicamente, o ser humano primeiro atesta a existência do seu próprio pensamento, do cogito, e a partir da afirmação dessa existência, ele vai poder chegar a Deus. E a modernidade é tudo isso. Você não pode mais colocar a ontologia antes da epistemologia. Primeiro você tem que ver o que o ser humano é capaz de conhecer para depois dizer aquilo que tem ou não tem aí na realidade. E o ontologicamente que você falou, né, na própria Meditações, ele vai afirmar, né, Deus é a substância infinita, a substância eterna, o imutável, o onisciente, o onipotente, o que criou todas as coisas. Então, assim, você vê que o Deus com certeza veio antes, mas eu só posso afirmar ele depois que eu achei aquela pedra angular da qual eu vou construir o conhecimento humano, que é exatamente o que você falou. É um grande deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. Então a certeza de que Deus existe, ela agora vai ser deslocada
do meu conhecimento da realidade ou das escrituras para o meu conhecimento da razão humana. E outra coisa aparece, outra coisa muito importante do ponto de vista da modernidade, né, que é essa separação sujeito-objeto, né, que vai ser o ponto-chave da epistemologia moderna, né, que vai falar sobre essa relevância que a consciência tem frente ao ser. Então, quer dizer, o ser, agora, ele é algo colocado diante de um sujeito que tenta conhecer esse objeto, que é a realidade. Alguns desses argumentos que o Descartes usou, versões parecidas deles, já foram usados por Agostinho, já foram usados por Santo Anselmo, e ele faz diferente da filosofia cristã do Agostinho ou do Aquino. Por quê? Por causa desse elemento da subjetividade e da razão humana como logicamente primordial, certo? E o mais importante, não há aqui contradição entre fé e razão. Você tem aqui uma compatibilização, certo? Mas essa compatibilização não tem Deus como ponto de partida, como era o caso lá dos medievais. Mas Deus é consequência lógica da análise da subjetividade da própria razão. Em síntese, o que o Descartes conseguiu fazer aqui é criar uma metafísica com rigor, né, com clareza, com metodologia, que era uma coisa extremamente necessária e não se tinha, né, uma metafísica tão profissional, digamos assim. E ele acabou fazendo uma separação entre filosofia e teologia e entre razão e fé, não no sentido de divórcio, mas no sentido de delimitar bem qual que é o objeto de cada uma e qual que é o esforço de cada uma. E curioso porque até os conceitos que ele usa já mostra essa separação quase que radical, né? Não contraditória, separação inclusive de natureza, né? Quando ele fala em coisa extensa e coisa pensante, quando ele fala sobre relação da alma com o corpo, ele está estabelecendo, né, uma nova modalidade desse dualismo platônico e dualismo cristão, mas tentando aplicar isso tanto à ciência moderna quanto a um pensamento da religião, da metafísica moderna. Quando ele diz que a alma é o lugar de pensamento da consciência e da liberdade e que o corpo é uma máquina que é operada por essa alma, ele não está dizendo que ele descobriu isso lendo a Bíblia ou que isso aí é uma noção não científica. Ele está tentando mostrar para você uma verdade racional que ele obteve a partir dessas meditações. E por fim, né, o grande destaque que ele dá para a dúvida, para a capacidade racional do ser humano, é um destaque que... esse aqui eu não vou botar. E por fim, o grande destaque que ele dá para a dúvida, né, essa capacidade do ser humano de se tornar um ser racional e de usar essa ferramenta que é a razão para analisar as coisas. E discussão essa que vai ser levada lá na modernidade, né, pelos românticos, que vão questionar se o ser humano é toda essa racionalidade mesmo, se ele também não é um ser desejante, um ser de fantasias, de emoções ou de paixões. Mas nesse momento aqui, o ser humano está sendo visto como um ser extremamente racional. Pedro Cortar, nos próximos episódios de Filosofia da Religião, vai ter um magnífico Kant, Immanuel Kant. Eu ouvi dizer que tem um tipo de apoio que o Kant aprovaria. Que apoio é esse, Pedro? O Kant dizia que o certo você faz pelo certo e não por recompensa ou medo de punição. Então, se você gosta do Não Precisa Copiar e gosta do que a gente está fazendo, você pode apoiar a gente kantianamente. Então, você, em vez de contribuir financeiramente para o Não Precisa Copiar, você vai simplesmente compartilhar e divulgar esse programa maravilhoso para todas as pessoas que você conhece que são interessadas no assunto. Mas se você não tem problema nenhum com ouvir o metal, mas se você acha que esse programa é também uma obra de Deus aqui, a gente foi iluminado pelo Divino Espírito Santo e vocês querem contribuir para a Igreja do Não Precisa Copiar com um dízimo, vocês podem fazer o apoio sofista pragmático. Como que funciona esse apoio, Pedro Cortar? Você entra lá no site de apoio nosso, Tarse, tem um link aí na nossa descrição. E lá você vai se inscrever para fazer um apoiozinho honestíssimo, R$5. Não dá para nada, não serve para nada, é só para você apoiar ou Não Precisa Copiar. E aí você vai mandar essa graninha pra gente e de grão em grão a galinha enche o papo e a gente faz várias coisas maravilhosas. Compra o microfone, compra a câmera, viaja para as Bahamas, coisas assim que vão ajudar a enriquecer a experiência do ouvinte. Não sei como é que viajar para Bahamas vai ajudar isso, mas tudo bem. Ouvi dizer que há uma terceira maneira também de você fazer um apoio. Qual é a forma idealista romântica, Pedro Cortar? Na forma idealista romântica, você está extremamente tomado por um fervor religioso que Não Precisa Copiar e você quer dar muito do que você tem pra gente, então você vai lá e contribui com vintão.
que também não é muita coisa, né, Rodrigo? Não dá para fazer muita coisa hoje em dia com R$ 20, mas dá para apoiar, não precisa copiar, possibilitando muito maior enriquecimento da qualidade do programa, não da gente, né, Rodrigo? Só da qualidade do Não, programa. enriquecimento individual, jamais. Depois desse pontapé inicial de filosofia da religião por Descartes, a gente vai entrar no próximo filósofo da modernidade, Blaise Pascal. A gente comentou, né, no decorrer dessa parte do Descartes, como é que ele apoia essa reflexão dele na razão e na certeza científica, né? Então esse paradigma matemático era o paradigma daquele momento, né, da história do pensamento humano. Então ele vai ter esse enraizamento. E aí uma pergunta que a gente pode se fazer, que é inclusive, né, uma das raízes da crítica que os empiristas fazem ao racionalismo, é: onde que é o lugar desse grau de certeza no conhecimento humano? Todas as nossas esferas das nossas vidas, elas comportam esse grau de certeza? Ou a gente envolve nossa vida em vários conhecimentos que não são tão certos assim? E aí a questão é se esse nível de certeza se aplica também à filosofia da religião, à relação entre fé e religião. Então, a grande pergunta é: esse homus mathematicus aí do Descartes, ele teria algo a dizer sobre a religião? Ou o ser humano, na verdade, é um homo religiosus e não um homo mathematicus? Como é que fica essa relação? Apesar de ser também um matemático, um cientista, como todo mundo era nessa época, né, Pascal ficou mundialmente conhecido pelo seu livro Pensamentos. Esse livro aí que o Pedro citou, né, o Pensamentos do Pascal, ele é um livro apologético do cristianismo, com o objetivo claro, né, de convencer os incrédulos, aqueles que estavam aí na heresia, na vida não religiosa. E aí o Pascal ele tenta mostrar ao ateu, aquele ateu mergulhado, chafurdando, né, nos prazeres, o libertino, a mergulhar em si mesmo e descobrir, então, sua miséria, seu sofrimento, seu elemento radicalmente trágico do ser humano e achar, então, essa necessidade psicológica que é Deus. E o apelo de Deus não está nessa razão científica cartesiana, mas particularmente dormente dentro de cada um de nós, no nosso coração e na forma como ele pulsa através de nós em toda a nossa vida. É praticamente um romântico, um pré-romântico, né, Pedro? Então, enquanto Descartes era o homem do método matemático, que aplicava esse método à física e à filosofia, Pascal é o homem do pathos, é o homem das emoções, das paixões e dos sentimentos. Só que não cometam o erro de achar que ele está falando aqui de um sentimentalismo irracional, ou até mesmo ilógico. Quando ele está falando de coração aqui, ele está falando do núcleo do ser humano, que é através desse núcleo, desse sentimento essencial ali, capaz de, nesse centro, produzir um conhecimento que é intuitivo e imediato. Então, o que o Pedro está falando aqui? Que o espírito humano ele é dinâmico, ele é dotado de razão e de sentimento, então ele também é capaz de tanto especular do ponto de vista científico, como intuir do ponto de vista sentimental. E aí é dele a famosa frase que eu achava que era legião urbana, mas é Blaise Pascal: o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. E aí ele está tentando dizer aqui não só que... E aí ele está tentando dizer aqui que a razão simplesmente não tem o monopólio da verdade. E aí, de comparar. E aí, parecido com o Descartes, né, que também é um dualista, ele vai também trazer esse dualismo da natureza humana. Por um lado, o ser humano tem esse espírito de geometria, e por outro, esse espírito que ele vai chamar de espírito de finura. Da mesma forma que não faz sentido eu pedir as razões que fundamentam o meu sentimento e as suas conclusões, também não faz sentido eu pedir os sentimentos que fundamentam os meus princípios racionais. E aí o Pascal ele vai ter uma perspectiva até um pouco existencialista, né? Ele vai falar do drama da existência humana, o grande enigma que é o ser humano como um ser perdido no universo, jogado no mundo, um ser que comete erros, um ser que é contraditório, um ser que também é um ser esperançoso. Então ele vai mergulhar nessa dimensão existencial do ser humano. E esse ser pensante, racional e sensível, ele anseia conhecer o universo. Ele, para poder não se sentir sozinho, para fugir desse tédio da existência, ele vai inventar o Estado, ele vai buscar cultura, ele vai buscar amores, tudo isso para não se sentir só. Então o ser humano é um ser que não suporta o repouso total, digamos assim. Então aquela vibe, né, Pedro, da ataraxia,
Não é a vibe do Pascal, não. O ser humano não aguenta ficar em tranquilidade da alma. Ele não aguenta viver sem paixões, ele não aguenta viver sem negócios, ele não aguenta viver sem distrações. Então ele precisa dessas atividades para colocar-se em movimento. Sem nada, o ser humano fica jogado no nada, no abismo, no vazio, no abandono, na insuficiência. Ele se sente completamente impotente. É por isso que você vai ter muita gente, por exemplo, que nessa semana do saco cheio, não é meu caso, tá, Rodrigo? Não sei se é o seu. O seu não é porque você é ATB também. Mas na semana do saco cheio, o professor passou o ano todo reclamando. Ai, meus alunos, ai, as provas, ai, o DED. Aí ele ganha uma semana aí no estado de Minas de recesso, porque tem um feriado terça, mas a semana toda. Aí ele volta na segunda-feira. Ah, fiquei até com saudade de trabalhar, fiquei com saudade dos meninos, tava um tédio lá em casa. Ele fica assim com a sensação de que não tem nada para fazer. É isso aí que eu tô chamando do existencialismo, né? Então essa incerteza da vida humana, esse fato de a gente é limitado e impotente, isso exige de nós uma busca de uma saída, de uma ocupação, de um ponto de apoio, né? Algumas pessoas colocam no trabalho, como o Pedro indicou aí, mas não o Pascal. O Pascal vai colocar em outro lugar. E esse outro lugar é Deus. Deus não foi alcançado pela razão como queria Tomás de Aquino, ou Agostinho, ou Descartes, mas através de um salto de fé. É uma aposta sentimental, mas que de certa forma também é uma aposta racional. Então, o que ele está falando aqui é que a filosofia não resolve o problema existencial humano, né? É a mensagem cristã que pode responder a esse enigma. E aí, nesse ponto, cabe à razão simplesmente se submeter à fé, pois foi Cristo que superou toda a contradição da existência humana e aí reconciliou toda essa contradição. Foi ele que tornou Deus uma coisa viva e real. O Deus de Pascal, então, ele não é o Deus dos filósofos, mas o Deus da Bíblia mesmo. Se nas meditações de Descartes ele conclui que a primeira ideia clara e distinta é o penso, logo sou, Pascal vai promover uma correção, digamos assim, né, Pedro? Nessa frase vai falar, não é penso, logo sou, é creio, logo sou. Mas por que, então, vai ser necessário fazer essa retificação nesse primeiro dado existencial aí do ser humano? Por que ele acredita que ele encontrou um caminho melhor do que o de Descartes? Olha que coisa curiosa, Pedro. Ele vai falar o seguinte: o conhecimento de Deus sem a compreensão da miséria humana, suas limitações, suas contradições, ele acaba gerando não um ser intelectual, um ser incrível, um ser fantástico, mas um ser orgulhoso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse conhecimento da miséria, sozinho, por conta própria, só você e a miséria, sem Deus, gera um desespero gigantesco, então, na pessoa. E aí Deus aponta para uma superação disso, e Jesus é o mediador. Ele está literalmente no meio do caminho e permite que a gente tanto enxergue a miséria humana no Calvário de Jesus, mas também enxergue essa capacidade de transcender essa miséria humana. É exatamente isso. E a solução dele vai dialogar com esse ponto, Pedro, porque ele vai apresentar o famoso argumento da aposta, né? Um argumento que não se propõe provar Deus, como Tomás de Aquino fazia, como Descartes fazia, como os outros filósofos da religião ou teólogos fazem, mas apenas avaliar se é ou não mais vantajoso crer em Deus do que não crer em Deus. E é aí que ele propõe o seguinte experimento mental. Bom, acredite ou não, goste ou não, seja religioso ou não, você existe e as pessoas ao seu redor estão dizendo que existe um Deus. Então, no fim, você tem duas opções. Ou você acredita ou você não acredita. Em cada uma dessas opções, nós temos dois cenários possíveis, né? Deus existir e Deus não existir. E aí, basta que simplesmente você cruze esses cenários possíveis com a sua opção de acreditar ou não. No primeiro cenário, então vamos pensar lá. Se eu creio em Deus. Então, caso ele exista, eu ganho como prêmio, por ter fé e por ter tido uma vida religiosa, a salvação e o paraíso. Então, eu tenho apenas vantagens nessa primeira opção. De outra forma, se eu acreditar em Deus e eu morrer e ele não existir, depois da morte não vai ter absolutamente nada. Então, eu também não perdi nada, porque eu nem vou saber que eu tô errado. É ou não é, Rodrigo? Eu vou morrer, acabou, eu não vou nem parar lá e falar assim, caraca, perdi. Exatamente. Já no segundo cenário, né, aquele lá que é o se eu não creio em Deus, caso ele exista, eu serei punido com a danação eterna. Eu adoro esse termo, os alunos ficam emocionados quando eu uso. É a condenação por não ter tido fé e não ter trilhado o caminho da salvação. Então eu perco tudo. E no último caso, você não acredita em Deus, ele não existe. E depois da morte também não tem nada. E você nem sabe que está certo, você nem o prazer de saber que está certo você vai ter.
porque você vai morrer e vai morrer, morreu. Exatamente. Então agora eu pergunto a vocês, audiência, qual é o melhor cenário? O cenário 1 ou o cenário 2? No 1, que eu não tenho nada a perder e tudo a ganhar, ou no 2, que eu tenho tudo a perder e nada a ganhar? E aí a outra pergunta que se faz é, há certeza nessa escolha, uma certeza apodítica como queria Descartes? Não. Não é um ato puro da razão. É simplesmente uma intuição completamente falível. É realmente o que o nome diz, ouvinte. Uma aposta. É um salto de fé. É uma decisão que no fim é intuitiva. A gente tem aqui umas pistas da razão, mas ela é uma decisão intuitiva do coração humano. Então, no final das contas, não há separação entre fé e razão. A fé é a base última da razão, desse salto, né, nessa aposta, que é ele não está negando que há ciência, ele não está negando nada do que o Descartes falou, ele está dizendo que a coisa mais importante, mais existencial, que é o ato de você crer ou não crer, que é o que vai dar sentido à vida. Este ato é um ato, como que a gente pode dizer, anterior ao cogito de Descartes. Então ele está recuperando aquela frase do Agostinho, crer para compreender, compreender para crer, né? A filosofia, primeiro, ela tem que se fundamentar nessa fé cristã, seria isso? Mas sem que isso seja um ato dogmático. Para ele, é apodítico também. Apodítico diferente do apodítico do Descartes, né? Apodítico baseado num sentimento existencial imediato do ser humano. Mas e você? Foi convencido pela aposta de Pascal? Você agora acredita que Deus existe? Ou pelo menos acha que é melhor acreditar do que não acreditar? Ou então você levanta uma crítica ou um contra-argumento para rebater esses dois teístas. Pedro Cortar, indicações, fala aí o que você indica para nossa audiência. Eu não indico nada. O que você indica? Eu indico Programa de Descartes e Pascal. Eu indico o filme do Santo Agostinho, já que a gente falou de Agostinho algumas vezes. Chama... Tem filme do Santo Agostinho? Tem, pô. Santo Agostinho e o Declínio do Império Romano. Filme que tinha no YouTube aí, não sei se ainda tem. Livros. Você indica algum livro? Cara, o cara não quer nem... Ouvinte, o cara não quer nem ler no roteiro as indicações que eu coloquei. Fica aí as indicações. Tá, isso aqui é pra falar. Eu vou indicar o livro do Humberto, A História da Liberdade Religiosa. Tem a ver com isso aqui, né? Uma boa indicação também. Você tem, mas eu vou indicar. Meditações do Descartes. Pensamentos foi citado aí do Pascal. E o próprio livro que a gente usou como base, né? Filosofia da Religião. É isso aí. Então é isso. Adeus. Tchau, tchau.